Boa tarde. Boa tarde, amigos. Como é que tá o som? Estão me ouvindo? Tudo certo? Se puderem me dar um ok aí, agradeço. Então, mais uma vez, desejo uma boa tarde a todos. O meu nome é Aline Maricato, sou trabalhadora da Casa Espírita Luz, Paz e Caridade. É uma grande alegria estar aqui hoje mais uma vez com esse nosso contato virtual, onde todos nós podemos nos sentir mais acolhidos, mais próximos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu convido a todos neste momento a fazer uma prece para nós iniciarmos a nossa exposição de hoje. E quem desejar pode colocar um copo próximo, para que no final a gente vai fazer uma irradiação e prece para os benfeitores espirituais magnetizarem a água. Então convido a todos, vamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento, pedir aos benfeitores que nos mantenham conectados, concentrados, para assim receber esses ensinamentos do Cristo e conseguir exercer no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre a indissolubilidade do casamento. E esse é um assunto bem delicado, é um assunto onde que pode ser muito doloroso para algumas famílias, né? Ainda na Terra, na humanidade, ele é um assunto ainda que ele não é bem entendido, compreendido, e isso faz com que muitas vezes ocorra um sofrimento, principalmente quando existem filhos, né? Então toda a família sofre. Sofrem os filhos, sofre o casal que se separa, sofre a família que está habituada a ter aquele casal, o convívio do casal. E junto de tudo isso surgem temores, dúvidas e culpa. Muitas vezes ocorrem culpa também. Porque no Novo e no Velho Testamento não faltam dizeres que condenam o divórcio.
Então, isso aí, vamos ver o que a doutrina espírita explica, o que a doutrina espírita nos diz sobre esse assunto. Então, esse aí tá lá esse indissolubilidade do casamento, tá no capítulo 22, itens de 1 a 5 do Evangelho. Deixa eu passando aqui. Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou ler aqui o que diz o primeiro parágrafo só aqui desse capítulo, indissolubilidade do casamento. Só para dizer que indissolubilidade é aquilo que não é solúvel, que não se dissolve. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o que Deus uniu. Não separe, pois, o que Deus uniu. Nós vamos tratar um pouquinho desse assunto do casamento, da indissolubilidade. Depois a gente vai voltar nessa frase que vai nos ajudar a compreender melhor, tá? Casamento. Vamos entender a função do casamento, o que significa o casamento, por que existe o casamento, se é necessário que exista o casamento. Então, Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos diz que casamento, que a função do casamento é a formação do lar. Através do casamento, haverá a formação do grupo familiar, permitindo que novos espíritos mergulhem no fluido do planeta, para avançar em sua fileira evolutiva. Então, aqui Joana já nos deixa bem claro que a função do casamento é dar a possibilidade de novos espíritos reencarnarem, mergulharem nos fluidos do nosso planeta a fim de progredirem. No Evangelho, aqui, nesse mesmo capítulo, no item 3, ele diz: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos de alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitissem aos filhos, e que fossem dois, não somente um a amá-los e fazê-los progredir. Nós já temos um conhecimento, já sabemos que reencarnamos, que somos espíritos imortais, que estamos num mundo de provas e expiações e que necessitamos reparar equívocos do passado. E que a família é o melhor laboratório para que isso aconteça. Porque os desafetos que temos, assim como os afetos que temos, é a nossa oficina de reparação. Então é ali que nós poderemos quitar débitos, reaver nossos queridos, e é isso que a Joana de Ângeles está nos dizendo. A função do casamento é essa. Nós podemos pensar como são os casamentos na Terra. Será que enxergamos o casamento desta forma? Será que quando decidimos casar, quando escolhemos alguém em que decidimos casar, é isso que estamos visando? É o amor? É esse progresso? Geralmente não. Geralmente é baseado na conveniência social. Casamos com alguém que tem beleza física ou que seja rico. Tudo para alimentar o nosso orgulho, nossa vaidade. Então, o que se busca não são os anseios do coração, e sim os anseios do corpo, os anseios materiais. E é aí que está o equívoco. Então, podemos assim perceber que quando tudo vai bem, o casamento vai bem. Temos recursos financeiros, né? Uma boa casa para morar, carro, dinheiro, juventude, conveniências que alimentam o nosso ego, nosso orgulho. Então já dá para ver que é uma visão muito diferente daquela que Deus quer. Deus quer o casamento para desenvolvermos o amor e não as conveniências pessoais do orgulho e do egoísmo. E aí muita gente pode se perguntar assim, mas então por que casamos? Não é melhor cada um seguir o seu rumo e desenvolver
cada um no seu lado, não precisa casar. E Kardec também teve essa dúvida e perguntou para os espíritos. Daí eu separei aqui duas questões em que ele pergunta se o casamento é mesmo necessário. Então, lá na questão 695 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? Então, aqui ele está perguntando sobre a união de dois seres, e não necessariamente o casamento, aquele, né, lá no cartório ou na igreja, lá na igreja. Sobre uniões. E Kardec e os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então aqui os espíritos estão nos dizendo que é um progresso da marcha da humanidade a união dos seres. Na questão 696, Kardec pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Ou seja, o que aconteceria se descartássemos o casamento da humanidade? E os espíritos respondem: uma regressão à vida dos animais. A união livre e casual dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em diversas condições. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplos de uniões constantes. Então, Kardec, os espíritos estão nos dizendo aqui que se acabasse com o casamento seria uma regressão, muito até anterior a alguns animais aí que escolhem um companheiro e ficam juntos, né? Acontece que nós, seres humanos, com todos os nossos defeitos e qualidades, ainda idealizamos os casamentos. Queremos casamentos como os da Disney, vamos dizer assim. Tudo é perfeito, é só alegria, sem dificuldade. Colocamos no outro a nossa perspectiva de felicidade. Queremos que o outro nos faça feliz. E isso que muitas vezes acaba com que o casamento não saia conforme o planejado. Justamente porque temos uma perspectiva muito diferente do que é o casamento. Santo Agostinho, lá no capítulo 5 do livro Segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que estamos num mundo de provas e expiações e que neste mundo haverá muito sofrimento. Haverá muitas coisas boas também, mas não estamos aqui a passeio. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no capítulo 5, o dizer de Santo Agostinho. Então, esquecemos que estamos encarnados num mundo de provas e expiações. E por sermos muito imaturos, ainda queremos esse casamento lá da Disney. Ah, mas então eu casei, eu tenho que ser feliz, eu tenho que sofrer. Não, não é isso. Mas temos sim que amadurecer e encarar o casamento de outra forma. Porque se estamos num mundo de provas e expiações e somos espíritos imortais, reencarnados, como já vimos aqui no início, para resgatar, para provar. O espírito com quem eu casei, o meu marido ou a minha esposa, também é um ser imperfeito assim como eu. Então, como eu posso esperar dele atitudes que eu ainda não tenho? E é essa a questão. Buscamos pessoas muito perfeitas que satisfaçam o nosso egoísmo, que satisfaçam as nossas vontades. Queremos ser amados, queremos ser servidos. Não admitimos ser contrariados. E existe a questão do ciúme exacerbado, exagerado, orgulho e egoísmo, como já foi falado, sentimento de posse, meu marido, minha mulher, meu filho, minha mãe. Então, esse sentimento de posse
nos traz muito sofrimento. Mas vamos nos deter aqui a questão do casamento. Então, entendemos que a pessoa que está do nosso lado, com a pessoa com quem casamos, tem que seguir o nosso jeito para atender às nossas vontades. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele falou que existem 4 tipos de casamento, tá? Amor, casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Mas aqui na Terra, o que prevalece são os casamentos do tipo de provação e de dever. Aqui na esfera carnal, são raríssimas as uniões que são de almas afins. A esmagadora maioria são resgates. Para aprender e para ensinar. O que eu posso aprender? O que eu posso ensinar? A questão é que nos vemos como corpos, né? A Aline que fala aqui, todos nós, os medos, os nossos anseios, as nossas aflições. Se formos a fundo, vamos ver que tudo é em função do nosso materialismo. Ainda temos uma dificuldade muito grande, de nos vermos como espírito. E aí podemos pensar assim, eu tô com meu marido, eu tô com uma esposa, mas quanto tempo eu desejo ficar? Quanto tempo eu gostaria de cultivar esse relacionamento? 5 anos, 10 anos, 40 anos? E aí podemos nos perguntar, como seriam as nossas relações se nos víssemos como espírito? Se víssemos aquela criatura que mora com a gente, que partilha da vida com a gente, como espírito imperfeito, na luta, assim como eu. E isso não serve só para o casamento, né? Isso serve para todas as nossas relações. Nos ver como ser espiritual que somos.